Olá a todos, aqui é o Gustavo Aralamor, diretor de projetos da Engenho da Gestão 2020, e hoje eu estarei abordando a questão de cotas em projetos hidrossanitários. Mais especificamente, eu estarei trabalhando com cotas em vistas isométricas, utilizando a ferramenta plano de referência. Algo que vocês vão ver é muito simples e com certeza torna esse projeto muito melhor e muito mais fácil de ser executado, certo? Antes de ir para a parte dos isométricos, eu gostaria de pontuar uma coisa que falta muito na nossa capacitação, é sempre interessante fazer a questão de cotas em plantas baixas, certo? É sempre interessante colocar essas cotas em plantas baixas como se fosse no projeto arquitetônico normal, referenciando sempre as paredes, certo? Pois aqui existe uma compatibilização de projetos que fica muito simples, certo? Fazer então, sempre faça cotas referenciando paredes até onde está o ponto de alimentação de água fria, por exemplo, ou alguma coisa de esgoto. Aqui, normalmente, nos de esgotos é feito os detalhes, certo? E como está nessa prancha aqui, é feito os detalhes, mas essa questão de cotas em planta baixa vai muito do projetista, o que ele acha necessário, de maneira que fique bom para executar, mas que não torne muitas informações, não deixe excessiva a questão de cotas na planta baixa. Aqui, então, a ideia é fazer isso daqui hoje nas representações isométricas, certo? Antes de continuarmos, eu gostaria de passar algumas coisas rápidas. Primeiro, indicações das alturas dos pontos de alimentação de água fria, certo? Torneiras, chuveiro, registro de pressão, por exemplo, que não é um ponto de alimentação, mas sim para liberar a vazão ou fechar a vazão, seja do chuveiro ou do ambiente, certo? Muitas vezes os clientes eles não têm pedidos específicos com relação à altura desses pontos hidrossanitários. Então, é sempre melhor seguir um padrão, certo? Antes de continuarmos, gostaria de pontuar aqui sempre entender a necessidade do seu cliente. E aqui eu vou pegar no ponto mais importante, que é a questão da acessibilidade. Pode ser que o seu cliente seja uma pessoa que tem alguma deficiência física, normalmente cadeirantes, mas não necessariamente apenas cadeirantes. Aí é necessário fazer um estudo, entender quais são as necessidades do seu cliente, então conversar com ele, certo? Então, nessa questão de acessibilidade, é sempre interessante seguir a NBR 9050, principalmente você esteja trabalhando para fazer, por exemplo, uma obra pública, em que o seu cliente é o público, certo? Você não tem assim, não consegue fazer um estudo específico. A NBR 9050, ela traz padrões específicos de alturas, de torneiras e várias outras coisas que tornam realmente acessível, que fazem com que a pessoa consiga, digamos assim, se virar sozinha, utilizar as instalações sem a necessidade de auxílio de outra pessoa. Então, entra essa questão de acessibilidade que é muito importante. Então, todas essas coisas aqui, quando nós estamos falando de uma pessoa com deficiência, precisam ser reavaliadas, certo? Muito bem, então agora vindo aqui para o Revit, onde nós vamos trabalhar, eu farei a representação apenas desse isométrico, mas para os outros seguiria todo o mesmo padrão, certo? Então, eu vou começar aqui colocando a cota desse chuveiro e deste registro de pressão aqui. Bom, como eu disse, é muito simples fazer essa questão de planos. Se eu tentar pegar uma cota aqui, tentar referenciar já daqui até aqui, veja que acontece coisas estranhas, então não dá, porque aqui eu estou numa vista 3D, certo? Então no 3D eu não tenho como colocar uma cota que vai trabalhar em um plano específico. Então o que eu posso fazer é vir aqui em definir, e aqui eu posso definir o meu plano de trabalho. Eu posso vir aqui em selecionar um plano, dou um OK, e aqui ele pede para mim selecionar um plano. O que seria esse plano? Aqui no nosso caso, como nós temos a visualização do arquitetônico, fica muito fácil, pois eu posso selecionar, por exemplo, a minha parede. Pronto, agora eu disse para o Revit que a minha parede é um plano. O que isso significa eu ter definido aquela parede como um plano de trabalho, como um plano de trabalho. Tudo o que eu criar agora, a partir desse momento, nessa vista, vai ser com relação àquele plano, àquela parede. Então, por exemplo, agora eu posso vir, pegar essa cota, vou pegar aqui esse registro de pressão, sempre fazer as cotas em relação ao meio do ponto, certo? Então, vou tentar pegar ali o meio do ponto de alimentação. Às vezes é um pouco complicado. Venho aqui, venho até onde está o piso acabado, por exemplo, aqui, e cota. Veja que aqui ele ficou com 1,8 m, certo? Aqui eu posso pegar, eu vou utilizar as setas do mouse, vou apertar para cima, pronto. Ele foi para 1,10 m e está cotado o meu registro chuveiro. Como esse chuveiro está aqui no mesmo plano, eu posso fazer com relação a ele. Eu vou tentar pegar em relação ao joelho dele ali, vou pegar ali e vou trazer aqui. E pronto, ele está cotado 2,10
E com relação a deixar essas cotas, fica onde você achar melhor, certo? É sempre interessante, se necessário, mover as anotações, fica aí a seu cargo. Com relação ao que cotar aqui, também fica com relação às necessidades do projetista ou o que ele achar melhor. É sempre interessante cotar os pontos de alimentação de água fria, mas se você quiser cotar as alturas de tubulações, também sem problemas. Agora eu vou fazer a cota daquele registro de gaveta, vou pegar ali, vou vir aqui e pronto, ele faz para mim sem problemas. Talvez seja interessante deixar para cá, por exemplo. Não ficou muito bom, mas tudo bem. E a última coisa, vou cotar ali com relação à alimentação do sanitário. Vou pegar ali e veja que aqui ele está com... Opa, ele saiu a cota, deixa eu pegar de novo. Dar um ESC, vou apertar ali bem em relação ao meio do ponto, ali com relação àquele plano, e vou trazer... Olha, como aqui é tudo uma tubulação, uma alimentação só, eu posso pegar com relação àquele ponto ali, eu acho aqui o meu piso, venho aqui e trago para cá, por exemplo. E a cota faz a referência para mim. Talvez seria mais interessante deixar ali também, mas aí, como eu disse, vai do projetista avaliar a melhor localização. Eu vou apertar no meu tubo, vou apertar para baixo, com a setinha do mouse, para ficar 0,30, ótimo. Muito bem, agora continuando, eu fiz a cotação daquela parede, dos pontos que me interessam naquela parede. Caso você ache interessante fazer mais cotas aí, como eu disse, vai do projetista. Agora eu vou fazer aqui dessa parede. Agora, então, eu não posso mais trabalhar com aquela parede sendo meu plano de referência. Eu vou ter que mudar. Então, eu vou vir aqui em definir, vou selecionar um plano, vou dar um OK. Agora, eu vou selecionar ali a face interna da parede, certo? Que é onde está mais próximo os meus pontos de alimentação. Vou selecionar, vou vir aqui nesse joelho, seleciono ele, venho até, tento achar aqui o meu piso acabado, pego aqui, veja que ele está com 99, eu posso pegar aqui então, selecionar tudo, colocar um pouco para cima. Isso não faz muita diferença na hora do quantitativo de materiais, certo? Então não tem muito problema. E a última coisa, eu vou pegar o meu registro de gaveta ali, vou sempre tentar pegar em relação ao meio, certo? Vou no piso acabado e coloco aqui. Opa, ele não foi. Vou fazer de novo. Seleciono ali. Quando ele não vai, assim, é só dar um ESC, seleciona para cá. Pronto, ele fechou. E aqui eu posso, sem problemas, mover as minhas anotações, puxar aqui as linhas, de maneira sempre tentar evitar que as linhas não fiquem passando por cima das tubulações, certo? Sempre tentar deixar da melhor maneira possível para que as coisas não fiquem passando uma por cima da outra, linhas ou indicações de tubulações, mas aí, então vai do projetista arrumar. Então eu fiz aqui para um isométrico. Isso é interessante, como cada ambiente vai ter um isométrico específico, é sempre interessante fazer para todos os isométricos. Caso seja interessante, pode fazer para esgoto também. Aqui eu dei o exemplo da água fria, que é onde eu tenho os pontos que estão acima do nível do solo, certo? Caso ache interessante ou até necessário, pode ser feito para esgoto ou outros, mas o que eu gostaria de passar nessa aula seria realmente isso. Isso com certeza torna o projeto muito melhor e muito mais fácil de executar. Para essa aula é isso. Até, pessoal.